Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Projeto Adam. No ano de 2050, um homem que se chama Adam acabou de roubar uma nave espacial. Por conta disso, o Adam é avisado por outra mulher chamada Maya para não prosseguir com o seu plano de voltar no tempo. Se ele fizer isso, as forças dela vão ser obrigadas a atirar nele. Ainda assim, o Adam cria um buraco de minhocas que leva ele ao passado usando a nave que ele roubou. Depois de fazer isso, ele entra rapidamente no buraco antes que pudessem o derrubar. Ele volta ao ano de 2022, quando seu eu mais jovem estava sendo intimidado por seus colegas de escola. Embora seu pai tenha morrido nessa linha do tempo, a sua mãe Ellie se dirige imediatamente à sala do diretor para questionar a suspensão que o seu filho recebeu, sendo que ele é a vítima de tudo o que estava acontecendo. Ela leva o filho para casa e diz a ele para evitar de ser suspenso mais uma vez, porque com certeza isso vai afetar o seu futuro. Naquela noite, o jovem Adam percebe que a sua mãe estava bem elegante, porque ela vai sair em um encontro. A Ellie não quer falar sobre isso com seu filho, mas ele não se importa nem um pouco se ela vai ao encontro ou não. Apesar da ordem da sua mãe para não jogar videogame, ele joga mesmo assim. Enquanto ele estava jogando, as luzes se apagam repentinamente. O seu cachorro Hawking fica agitado e o Adam segue ele para fora de casa até uma floresta. Depois de seguir o cachorro, ele descobre que as árvores estão estranhamente queimadas por algum motivo desconhecido, levando ele e o Hawking a correr imediatamente de volta para casa. Ao chegar lá, ele percebeu que a porta do antigo galpão do seu pai estava aberta. O seu cachorro imediatamente corre para lá. Então, dentro do galpão, o Adam vê o seu futuro eu ferido e fica muito surpreso. Aqui o jovem Adam não sabe que ele era o seu futuro. Então, o Adam mais velho pergunta ao menino quantos anos ele tem. Na hora ele responde que atualmente tem 12. Ao saber disso, o Adam do futuro sai do galpão para entrar em casa. Ele procura alguns curativos para o seu ferimento. Enquanto ele faz isso, o Adam tenta olhar as suas coisas e pergunta quem ele é. O menino faz muitas perguntas, fazendo com que o Adam mandasse ele calar a boca. No entanto, o menino fica surpreso que o estranho saiba o seu nome. Por conta disso, o futuro Adam finalmente diz a ele que eles são a mesma pessoa, mas ele era do futuro. Chocado com isso, o menino começa a ficar com asma, mas o Adam rapidamente cuida dele porque entende a situação. Depois, os dois voltam para a floresta para verificar a nave que viaja no tempo, que atualmente estava invisível. A princípio, a nave não vai funcionar com o Adam do futuro, porque ele não obedece a alguém que está machucado. Mas, como os dois têm o mesmo DNA, ela permite que o menino toque no botão que permite a nave aparecer. Eles seguem para a nave espacial no meio de uma plataforma flutuante. Lá, o futuro Adam não permite que o seu eu mais jovem toque em nada dentro, porque isso pode desencadear algo que pode colocar eles em perigo. Depois de saber que a nave vai se consertar até o dia seguinte, os dois saíram da nave para retornar ao antigo galpão para que o Adam do futuro possa finalmente descansar. O jovem Adam sai para entrar na casa. Depois que o menino vai embora, o Adam olha para a foto de uma mulher que acaba sendo a sua esposa, que se chama Laura. Naquela noite, o jovem Adam encontra sua mãe que voltou do encontro. Ele também conhece o namorado dela, mas ele afasta o homem de uma forma bem rude. Aí ele diz a seu filho que ele estava muito estranho e decidiu ir tomar um ar fresco. De longe, o Adam do futuro olha de uma maneira triste para sua mãe porque ele sente muita falta dela. Então no dia seguinte, o menino continua insuportável perto da sua mãe. Ele não valoriza ela e o que ela estava fazendo por ele. Aqui, a Ellie descontente sai para o seu trabalho. Depois, o menino vai pro antigo galpão porque ele escutou a música favorita do seu pai. O menino fica surpreso que o seu futuro eu tenha músculos muito grandes, deixando ele bem otimista com o que estava por vir. O Adam do futuro diz a ele que vai ir comprar alguns remédios, mas o jovem diz que ele também deveria trocar de roupa. Assim, o Adam pega as roupas do seu pai emprestadas. Então, depois de se vestir, eles vão para a farmácia para comprar o que precisavam. Enquanto isso, o Adam fica do lado de fora da farmácia, mas nesse momento alguns moleques chegaram querendo arrumar confusão. Bem na hora, o Adam mais velho apareceu e reconheceu os moleques. No entanto, ao invés de ajudar, ele sussurra para si mesmo o que precisava fazer, que é socar as partes baixas. No entanto, pouco antes o jovem Adam fracassa. O valentão bate nele de novo, fazendo ele chorar e fugir. Logo depois, o Adam ameaça os dois valentões para que parem de incomodar o menino. E isso assusta os dois valentões. Eles fogem o mais rápido que podem. Ele voltou para casa para se desculpar com ele mesmo, dizendo a ele que ele precisava passar por isso.
As derrotas são necessárias para transformar ele em um homem. Ele vê que o seu eu mais jovem estava vasculhando as suas coisas. O menino pergunta a ele sobre a foto da Laura, e o Adam responde que é a sua esposa e ela estava desaparecida. O Adam foi direto para um bar onde a sua mãe foi beber. Depois de ouvir a Ellie reclamar com o barman sobre o seu filho que a odeia, o Adam decide se intrometer na conversa e eles começam a se falar. Em um momento sincero, ele diz a Ellie que o seu filho a ama e sai do local. A Ellie sente uma estranha familiaridade com essa pessoa e decide falar com ele, mas o Adam já foi embora. Enquanto isso, as autoridades que estavam o perseguindo no futuro finalmente chegaram a 2022. A mulher responsável, que se chama Maya, diz à sua tropa para encontrar ele imediatamente. No dia seguinte, os dois Adams estavam tomando café da manhã dentro da casa e a Ellie estava trabalhando. O Adam mais velho conta sobre a Laura que estava desaparecida. Ele fala que a Laura também voltou no tempo, mas ela foi para 2018, só que ela nunca voltou. Ela era ótima pilotando a nave, e ele acredita que a Maya tem algo a ver com isso, porque ela é uma mulher muito mal. O mais jovem fica chocado com isso porque a Maya é a parceira do seu pai, e ele descobre que viajar no tempo é algo comum no futuro graças à invenção do seu pai. Enquanto eles conversam, o Adam mais velho percebe que tinha algo de errado acontecendo. Para ter certeza, ele joga uma granada futurista na direção da entrada da casa, que revela as tropas da Maya. Ele pegou um soldado que estava invisível. Usando uma arma futurista que é um cajado de metal, o Adam consegue afastar os inimigos. No entanto, a Maya aparece dentro da sua nave espacial com o seu guarda-costas que se chama Cristo. Não querendo que eles machuquem o menino, o Adam se rende. Mas, de repente, a nave da Maya explode e a Laura se revela e luta contra os soldados. Juntos, ela e o Adam são imparáveis. Depois de acabar com os inimigos, a Maya recua e a Laura com os dois Adams vão para uma caminhonete para escapar. Lá o menino, de uma forma ingênua, diz que os dois não estavam mais sendo seguidos por eles. Mas a Laura responde que eles estavam vindo de cima. A Laura vai até uma floresta onde dois soldados seguem eles com hoverboards, mas devido ao pensamento rápido do Adam, os inimigos pararam de seguir eles. Vendo essa derrota humilhante, eles recuam. Depois da batalha, eles dirigem para uma cabana na beira de um rio. E lá, a Laura explica que ela voltou para 2018 porque a Maya foi para lá, embora ela não tenha ido diretamente para esse lugar. Mas foi isso que levou ela a ser muito poderosa. Só que deixando isso de lado, o casal dá um beijão. Eles estavam separados há 4 anos. O Adam mais novo estava se sentindo constrangido e sai da cabana para deixar eles sozinhos um pouco. A Laura diz ao Adam do futuro que ele precisava continuar a missão voltando para 2018 para impedir a invenção da viagem no tempo. Ela afirma que isso ocorre porque a viagem no tempo foi usada pro mal pela Maya. Ele precisava evitar isso. Além disso, ela não pode ir com eles porque a nave do Adam só pode se mover com o seu DNA. Então o Adam do futuro se recusa a impedir a invenção do seu pai porque isso vai impedir que eles se conheçam no futuro. Eles se conheceram em um programa de viagens no tempo, então com certeza eles não iriam ter outra chance juntos. Mas apesar disso, a Laura insiste que ele deve continuar a missão. De repente, um alarme disparou de dentro da cabana da Laura e nós descobrimos que o Cristo estava se aproximando rapidamente da sua localização. Assim, a Laura pede que os dois saiam enquanto ela distrai os inimigos. Depois de um beijo, os dois Adams seguem para sua nave espacial escondida na floresta e a Laura troca balas com o Cristo. Enquanto caminham, os dois Adams estavam brigando porque o menino quer ficar nessa linha do tempo para aproveitar a sua juventude e o do futuro quer usar o seu DNA. O Adam do futuro diz que o futuro não é tão bom para os dois e que eles vão voltar para 2018 porque apenas um homem pode ser capaz de ajudar eles, o seu pai. Por conta disso, o menino finalmente aceita ir com o seu eu do futuro. Enquanto os dois Adams se preparam para sua jornada, a Laura é encurralada pelo Cristo e a Maya, que estão pilotando uma nave. Vendo os dois Adams partirem, a Laura apenas sorri e enfrenta bravamente a sua morte nas mãos da Maya, que atira nela. Por conta disso, os dois Adams são imediatamente perseguidos pela Maya e pelo Cristo. Depois de fugir dos inimigos a tempo, os dois param em um desfiladeiro. O Adam mais velho pergunta ao seu eu mais jovem se ele quer continuar apesar de todo o perigo, e o menino de fato concorda com isso. Por esse motivo, os dois Adams enfrentam os tiros dos inimigos de frente enquanto viajam em alta velocidade, o que é necessário para uma criação de um buraco de minhocas.
Após esse movimento ousado, eles conseguiram um buraco de minhocas e voltaram a 2018. Lá eles conseguem ver o seu pai, que atualmente estava ensinando física para os alunos. Antes de entrarem na sala, o Adam proíbe o menino de revelar ao pai e eventualmente a morte dele. Quando eles conversam, eles só precisam dizer a ele para parar a invenção de viagem no tempo como um todo. Apesar de não querer, o jovem Adam aceita isso muito bem. Depois da aula, o Lewis reconhece o Adam do futuro como seu filho, e o jovem também. O Adam mais jovem pula para abraçar o seu pai. Depois, os dois tentam explicar toda a situação da viagem no tempo pro pai. Ele era bem teimoso para querer escutar, então como o Lewis não vai ouvir eles, o Adam mais velho dá um soco no rosto dele e o Lewis devolve o soco. O Adam fala para ele que a sua parceria de pesquisa com a Maya vai acabar bagunçando os cronogramas. Assim, eles vão para um hotel para conversar mais sobre destruir a possibilidade de viagem no tempo. Apesar de saber que a Maya mudou as coisas, o Lewis ainda estava decidido a não fazer nada porque isso levaria a resultados catastróficos na linha do tempo. Aqui, o Adam critica o seu pai por se concentrar demais em ser um cientista e não pensar como um pai para os seus filhos. Chateado com a atitude do pai, o Adam sai do quarto e eventualmente o Lewis diz ao Adam mais jovem que ele precisa sair agora porque ele precisa cuidar da sua esposa e filhos do momento. Mas o Adam não queria que ele fosse embora. Ele queria contar sobre a morte do pai, mas decide não fazer isso. Ele também permite que o seu pai o deixe para trás. Após aquele encontro com o pai, o jovem Adam diz ao seu eu mais velho que acha que entende porque ele odeia o Lewis. O menino diz a ele que só sente falta dele e que odiá-lo é um mecanismo de defesa dele. Enquanto isso, a Maya visita ela mesma mais jovem para avisar a ela sobre os dois Adams. A Maya mais jovem parece se importar muito com a ética e o meio ambiente, e é por isso que ela repreendeu a sua eu do futuro. Mas a futura Maya sabe que no fundo, a sua única preocupação são as suas conquistas. No dia seguinte, no lugar de ir trabalhar, o Lewis fica com a família. Ele começa a duvidar se realmente é um bom pai, mas a Ellie garante que ele é ótimo nisso. Enquanto isso, os dois Adams vão até a empresa da Maya para destruir a máquina do tempo. O Adam instrui o jovem Adam a pegar as suas armas, e isso deixa o menino muito animado. Depois disso, ele mais velho entra no prédio e percebe que tudo estava estranhamente quieto. Do nada, soldados invisíveis apareceram com armas apontadas para ele. Aqui o jovem voa com um drone na direção deles e atira uma onda de choque nos inimigos, iniciando a batalha. Depois que o Adam desmonta rapidamente os soldados, dois carros aparecem. Enquanto o menino consegue virar um carro usando uma onda de choque, o outro carro ainda estava indo até o Adam mais velho a toda velocidade. De repente, outro carro apareceu e bateu nele, assim salvando o Adam de ser atropelado. O motorista desse outro carro é o Lewis, que veio ajudar os dois. Eles entram no prédio enquanto o Adam mais novo fica do lado de fora para proteger o perímetro. No entanto, sem o seu conhecimento, ele acaba sendo feito de refém pela Maya e as suas tropas. O Lewis explica ao seu filho que simplesmente destruir a máquina não impedirá a viagem no tempo. O que eles precisam matar é o algoritmo que o Lewis formulou, que estava dentro de um pendrive em uma forma de diamante. Eles vão até a máquina que estava dentro de um reator eletromagnético e o Lewis explica que puxar o pendrive pode causar um colapso mortal ou simplesmente desligar. No entanto, as duas Maias aparecem de repente junto com outros soldados. Depois deles discutirem, a Maya exige o pendrive, mas o Adam do futuro se recusa. Por conta disso, ela revela que tomou o menino como refém. Embora ele ainda seja uma criança, o Cristo o trouxe nesse momento, ameaçando o Adam do futuro a cooperar. Ou, o mais novo, vai de ralo. Enquanto todos o convencem a desistir do pendrive, o Adam do futuro pisca para o seu eu mais jovem, sinalizando para ele se mexer. Assim o menino desvia a arma, fazendo a Maya acertar no reator. Isso desencadeia um colapso catastrófico. Logo depois, objetos de metal estavam sendo puxados para dentro do reator, incluindo os soldados vestidos com trajes de metal. Um desses soldados pega o Adam mais novo, forçando ele a ir junto para o reator. Devido ao colapso, a instalação começa a implantar medidas de segurança que trancam todos lá dentro. Em meio ao caos, a Maya do futuro ordena que o Cristo recupere o pendrive à força. Assim, uma briga corpo a corpo se desenrola entre os dois. O Lewis estava fazendo o possível para parar isso.
e durante a luta, o Adam deixa cair a sua arma principal bem perto do jovem Adam, forçando ele a lutar contra o Cristo com as próprias mãos. Enquanto isso acontece, o Adam mais novo consegue escapar do inimigo que o segura. O menino vê a arma e fica muito animado. Ao usar o material de metal, o Adam se lança para a batalha, mas ele só toma uma na cara e cai. O Adam mais velho se levanta e bate no Cristo, mas o inimigo é forte demais para ele lidar. O Cristo lentamente o sufoca, mas a porta de metal estava sendo puxada pelo forte imã, e o Adam empurra o Cristo bem a tempo que os destroços de metal o atingem, fazendo ele voar na direção do reator. Por conta disso, o reator começa a reagir com mais violência, e a sala vai ser bloqueada em 2 minutos. Nesse ponto, o Louis desistiu de consertar o reator e voltou até os seus filhos. As duas Maias aparecem com uma arma, mas quando a Maia do futuro exige o pendrive, o Louis diz a ela que não vai desistir. Ele tenta convencer a Maia de não atirar. Como a sua eu mais jovem está visitando, a Maia do futuro rouba a arma e ameaça o Louis mais uma vez. No entanto, a diferença é que ela estava disposta a atirar nele. Ela de fato faz isso, mas a força do imã é tão forte que puxa a bala que vai diretamente para a Maia mais jovem, a matando na hora. Isso fez a Maia mais velha também desaparecer. O Louis explica aos filhos o que aconteceu. Eles tentam fugir antes que a porta se feche. Os 3 conseguem cruzar até o outro lado e eles voltam para casa. O Louis estava se perguntando por que os seus filhos ainda estavam lá se eles destruíram a viagem no tempo. O Adam do futuro explica que a linha do tempo estava se ajustando. Eles entraram na casa que estava vazia porque a Ellie e o Adam dessa linha do tempo ainda estavam na escola. Aqui o Louis revela aos seus filhos que já sabe que ele vai acabar morrendo, mas ele ainda não sabe como isso vai acontecer. Por conta disso, o Adam mais velho diz a ele que eles ainda poderiam mudar as coisas. Mas o pai se recusa e ele não quer mudar isso de jeito nenhum. Ele diz aos filhos que eles são o seu futuro e tem orgulho de vê-los dessa maneira. Ele diz ao Adam o quanto ele o ama. A princípio, o Adam mais velho se recusa a ceder às suas emoções, mas ele finalmente chora de coração cheio depois que Louis o abraça. O menino também se junta a esse abraço. Como eles têm algum tempo ainda e os meninos ainda não desapareceram, então o Louis pensa em um ótimo jeito de passar tempo com eles, brincar com a bola no quintal um pouco, e se divertem bastante. O Adam diz a ele que se ele conseguisse lembrar de algo, ele deve abraçar a Ellie por ele. Depois, os 3 continuam brincando, até que do nada, os 2 meninos desaparecem. Dessa maneira, o tempo volta para 2022, onde o jovem Adam estava se preparando para a escola e a Ellie estava cuidando da sua papelada. Quando o Adam estava prestes a ir para a escola, ele para de repente e sente que tem que fazer algo. Então ele abraça sua mãe. A Ellie amorosamente retribui o abraço. Enquanto isso, o Adam do futuro conhece a Laura enquanto estava dentro de uma sala para um treinamento de voo. Mas acontece que a Laura, na verdade, entrou na aula errada porque ela deveria entrar na aula de linguística. Sentindo que eles já se conheceram antes, o Adam do futuro se oferece para ajudar ela a encontrar a sua classe.